Olá a todos! Eu sou o apresentador Gianluca Matos-Klaumann e hoje irei lhes falar sobre a visão, que é um dos membros ou componentes do sistema sensorial que nos dá a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. E os olhos são os órgãos responsáveis por nos permitir realizar esta ação. Eles ficam localizados em cavidades ósseas chamadas de órbitas oculares, que são preenchidas por uma camada do tecido conjuntivo fibroso chamado de esclerótica. Nesse tecido nós possuímos músculos que nos dão a capacidade de mover os glóbulos oculares. Anterior a esta parte, encontramos uma área transparente e de maior curvatura chamada de córnea. E entre esta área e o cristalino possui uma câmara anterior ao olho, que, por sinal, é a mais engraçada de todas as partes da visão. O humor aquoso é responsável por nutrir a córnea e o cristalino, além de manter uma pressão hidroestática favorável para o olho. Abaixo da esclerótica encontra-se o coroide, uma película cheia de vasos sanguíneos e melanina, responsável por nutrir e absorver a luz que chega na retina. Anterior a esta, localiza-se a íris, uma estrutura muscular de cor variável que regula a quantidade de luz que entra no olho. Nesta estrutura existe um orifício que se chama pupila e, a partir deste, é que de fato entra a luz no globo ocular. Numa situação de baixa luminosidade, a pupila ela aumenta, o que faz com que o olho consiga absorver uma maior quantidade de luz. E o contrário, numa situação de alta luminosidade, a pupila diminui, o que faz com que a luminosidade em excesso não prejudique as células da retina. O cristalino é uma lente biconvexa que orienta a passagem de luz até a retina. E este está cercado por fluidos na parte anterior e posterior, sendo a anterior o humor aquoso e a posterior fica uma câmara preenchida por um líquido viscoso e transparente denominado humor vítreo, que serve para manter uma pressão constante nos glóbulos oculares, que deixará esta fórmula esférica que eles possuem. E nossa, a visão é muito bem humorada, né? Com uma idade mais avançada, o cristalino pode perder parte de sua transparência, o que faz com que dificulte a visão. Essa opacidade é denominada catarata. A retina é uma membrana mais interna e que se encontra abaixo da coroide. Ela detém dois tipos de células fotossensíveis, os cones e os bastonetes. Os bastonetes são células extremamente sensíveis à luz, sendo de muita importância em casos de pouca luminosidade. Elas são encontradas em grandes quantidades em animais com hábitos noturnos. Os cones são células capazes de distinguir as cores, são menos sensíveis à luz e fornecem uma imagem mais nítida, com muitos detalhes. No corpo humano são encontrados três tipos de cones, um que se cita com a cor vermelha, outro com a verde e um último com a azul. Na retina existem duas regiões, a fóvea, que se encontra na região onde a imagem é projetada, e nela somente há a presença de cones, os quais maximizam a qualidade visual. E a outra região da retina é o ponto cego, no qual não há presença de cone ou bastonete algum. O ponto cego é o fundo do olho e é insensível à luz, Que é principalmente causada por uma elevação na pressão ocular. É assim que gera lesões no nervo óptico, compromete a visão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela é a terceira maior causadora de cegueira no mundo. Na maioria dos casos, ela é assintomática no início e atinge principalmente pacientes com idade acima de 40 anos, histórico de glaucoma na família, portadores de diabetes, míopes com lentes acima de 6 graus, pessoas que já sofreram de trauma ocular ou doenças intraoculares. O diagnóstico deve ser feito através de um oftalmologista. No exame é analisado a acuidade visual para ver se houve alterações da visão, a pupila para ver se é encontrado lesões das veias ópticas, o interior e o exterior do olho através de uma lâmpada de fenda, a pressão intraocular através de um exame de tonometria, a aparência do nervo óptico via fotografia, medindo a escavação e possível palidez, e o campo de visão para confirmar se há alguma perda. O tratamento para esta doença consiste no uso de colírios, e um tratamento específico é desenvolvido caso há um distúrbio que aumente ainda mais a pressão ocular. E no caso de um glaucoma crônico, deve-se utilizar medicamentos e ou realizar cirurgias de incisão ou raios laser. E agora, irei falar da conjuntivite. A conjuntivite é uma inflamação da conjuntivite.
Dentre as doenças que atingem a visão, 4 delas estão relacionadas com a incapacidade do olho de não conseguir focalizar imagens sobre a retina. Uma dessas doenças é a miopia, que é a dificuldade de ver o que está distante. Outra é a hipermetropia, que é a dificuldade de ver o que está perto. O astigmatismo, que é a visão distorcida, também a presbiopia. Essa também é chamada de vista cansada, que é uma doença geralmente causada por conta da idade mais avançada e está relacionada com a dificuldade de ver com nitidez o que está perto. Além dessas doenças, tem também a conjuntivite, que é uma inflamação na conjuntiva, que é a membrana delgada que reveste a região branca do olho. Essa irritação provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, o que consequentemente causa vermelhidão, inchaço das pálpebras, lacrimejamento, coceira e dentre outras consequências.